Olha, fazia um tempo que eu não ficava totalmente imersa numa fantasia, mas essa daqui ganhou meu coração e eu preciso falar pra vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi e, galera, hoje vamos falar sobre O Trono de Jasmim, da Tasha Suri. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia. Sim, aqui a gente só trabalha com esquema de pirâmide. É uma trilogia chamada The Burning Kingdoms. Temos o primeiro aqui. O segundo já foi anunciado pela editora Record, que vem pra cá esse ano, que o segundo se chama The Yolander Sword, um negócio assim. Vou deixar a capa aí, ó. O terceiro vai ser lançado lá na gringa em novembro desse ano, se não me engano. Ou seja, é capaz de termos, assim, a trilogia completa em muito pouco tempo aqui. No mais tardar ano que vem, não sei, tô tirando o quê? Fonte de vozes da minha cabeça, mas com certeza o segundo já foi anunciado. Esse ano eu tô lendo muita fantasia. Fantasia é um dos meus gêneros preferidos, né? Eu acho que se você tá aqui há mais tempo, você já deve saber disso. Fantasia, sci-fi e ficção histórica são meus gêneros preferidos, embora eu tenha lido pouquíssimo sci-fi esse ano. Acho que esse ano ainda não rolou nenhuma, vem aí em breve. Mas assim, como é que eu conheci esse livro aqui? Na época que eu li o que? The Locket Tomb, claro que eu vou falar de The Locket Tomb aqui. Eu vi que muita gente que lia The Locket Tomb gostava do Trono de Jasmim, né? E por várias vezes eu tive pra comprar a versão gringa dele. Só que tava sempre muito caro e eu tinha medo de arriscar, de tipo, comprar um livro caro e não gostar. Só que aí a editora Record trouxe ele pra gente e eu decidi esperar. Eu escolhi esperar. Eu acabei lendo ele muito depois do lançamento, porque já tem tempo. Foi no ano passado, se não me engano. Mas veio aí, é isso que importa, e eu fiquei completamente apaixonada. E esse é o spoiler da resenha aqui. Aliás, em falar em spoiler, não vai ter spoiler dessa resenha, tá bom? Então pode ficar aí e ver tranquilo que não vou dar nenhum spoiler. Mas sobre o que se trata O Trono de Jasmim? Agora eu vou botar o livro aqui que eu vou ficar segurando aqui não, que são mais de 500 páginas, tá? Aliás, parece que é fininho, mas são 529 páginas. Nós temos aqui um livro de alta fantasia e não se engane aí pela capa fofa, porque é um livro muito focado em política. A gente tem aqui um império que está se encaminhando em ovos, com o imperador de Parijat. Talvez eu pronuncie os nomes da forma que não é correta. Se eu estiver falando a pronúncia errada, por favor, comente aí embaixo. Para esse imperador de Parijat, ele e o povo de Parijat se tornaram soberanos aos demais povos que existem ali nesse mundo. Mas assim, se tornou soberano porque o imperador é um babaca, um tirano babaca. E assim, ele não era a primeira pessoa, a primeira opção para ser o imperador. Na verdade, da mesma família, era para ser o irmão mais velho, que se chama Aditya. Só que esse irmão mais velho, ele recebeu um chamado da parte religiosa ali, e ele teve que seguir um caminho de sacerdócio, vamos dizer assim. Foi por escolha própria, então ele meio que abdicou desse trono de imperador para poder seguir esse caminho mais religioso. Então o Aditya, ele começou a dedicar a vida dele à reclusão, e quem entrou no poder no lugar dele foi o irmão do meio, que se chama Chandra. E como eu tava falando, Chandra é inclinado a ser babaca. E ele pegou esse posto pra ele como se fosse seu direito e tornou a vida de todo mundo ali, não só de Parijat, como de todas as outras pessoas do reino, um inferno. Não satisfeito em ser só um babaca tirano, ele ainda é sádico, porque na crença dele, eles têm uma crença ali das grandes mães sábias, só que ele subverte de uma forma que ele queima as mulheres vivas, porque só assim elas ascenderiam a essa sabedoria para reger o lugar e tal, dar sabedoria para os povos, se elas fossem queimadas vivas. Coisa básica, né? Coisa assim, basiquinha. Então, é isso. Para as mulheres se elevarem só queimando na pira. Só que é aí que mora o perigo, porque a irmã dele mais nova, a Malini, que é uma das vozes principais do livro, ela simplesmente se recusa a queimar quando chega a vez dela. Isso acaba gerando no Chandra, ele não mata a irmã dele ali, mas isso gera uma revolta nele, porque a irmã dele, a pessoa da própria família dele, a pessoa do próprio, né, família imperial ali, não quis queimar na pira e se tornar uma dessas mães sábias.
ascendendo espiritualmente. Então a tensão entre eles ficou meio esquisita. Mas a Marlene, ela não se contentou com o fato de estar sendo tratada dessa forma. Eu não sei até quanto eu posso falar sobre o que a Marlene fez nesse momento aí. Vamos dizer que a Marlene não ficou meio que parada, só esperando a vida passar depois que o Chandra fez isso com ela, né? E depois que ele tentou queimá-la na pira e ela não aceitou. Ponto. É só isso que eu vou falar pra não entrar em spoiler, porque Marlene vai te explicar quando você for ler. E assim, no início do livro a gente descobre só que ela foi exilada e trancafiada pelo próprio irmão, sendo obrigada a viver, né, como se uma detenta fosse, falando assim, né, uma coisa bem assim, bem vis-a-vis aqui. E o Chandra e as pessoas da laia dele ali, né, que seguem fielmente o imperador, dizem que a Marlene é ardilosa, que ela é manipuladora, que tem que tomar cuidado, que ela tem que estar sempre sob vigia, mas ela tem que viver presa pro resto da vida. Ou é isso, ou viver presa pro resto da vida, ou queimar na pira. Uma escolha, assim, bacana. Ela tava num local e ela tá sendo trazida para onde meio que a gente já tá começando a ser habituado no livro. E ela é levada para um templo chamado Hirana. E é uma espécie de templo ali em Parijat. E ela tá junto com uma carcereira, uma companhia agradabilíssima, sente a ironia, e que vai mantê-la sob rédeas curtas. E vamos dizer assim, que essa carcereira tem uma agenda própria dela ali também. E ela tá amando do imperador ali também. E assim, a gente entende ali que a Marlene, ela não tem mais a rede de contatos que ela tinha antes, ela não tem mais a vida que ela... uma subvida ali que ela conseguiu depois de fugir da pira. Mas ainda assim, dentro da princesa da Marlene, né, resta uma esperança ali de que ela vai conseguir derrubar o império do Chandra, que é do irmão do meio dela, e trazer quem importa e quem ela quer no poder, que é o Aditya, pro seu lugar de direito. Tirar ele dessa vida de sacerdócio aí, tipo, meu filho, acabou a meditação, acabou a visão, bora pro trabalho, entendeu, querido? Bora. A Marlene, mesmo ela não sendo mais a mesma que ela era antes, ela acredita muito nisso. E aí nós vamos ter outro ponto de vista importante aqui, concomitantemente, não só, mas eu explico, calma. Concomitantemente, ponto de vista da Priya, que a princípio a gente conhece ali como uma criada. Ela vive em Parijat, mas ela é de outro reino, que eu não vou saber falar aqui, a Hiranya. Eu sempre que li o livro, eu li a Ariranha, mas minha cabeça automaticamente mudava o nome do lugar pra Ariranha, mas era a Hiranya, um negócio assim. Vou botar na tela. E a Priya, ela é uma das criadas ali de um lugar, do Mahal. Ela é uma mulher meio soturna, cheia dos mistérios, mas ela tem um coração enorme. Logo no início a gente já descobre que ela é considerada uma das crianças do templo. E o que é isso? Algumas crianças no passado do livro, né, foram criadas para receber um poder. Um poder que provinha dos Yakshas, eu também já vou comentar sobre isso. Só que essas crianças estavam ficando poderosas demais. Alguém ali, não vou contar quem, decidiu que era muito perigoso ter crianças muito, muito poderosas do jeito que elas estavam se tornando e decidiu acabar com tudo, entendeu? Vamos cometer um ato aqui, vamos acabar com todo mundo, tirar a vida de todos aqui. Só que, obviamente, algumas crianças não morreram. O motivo você vai ter que ler para você saber. E, obviamente, a gente vai descobrir que a Priya é uma dessas crianças que sobreviveu a esse genocídio dentro do templo. E esse templo em questão, das crianças do templo, é o Hirana, que atualmente está quase em ruínas e tá com quem lá? Com a Princesa Marlene. Eventualmente, o caminho dessas duas personagens vai se cruzar de um jeito muito interessante, por sinal. E a gente vai ter o desenrolar da trama, principalmente voltado a esse encontro de interesses dessas duas personagens. Só que tem outros pontos de vista que acontecem do menor ao mais importante. São muito interessantes de você acompanhar também para você ter um panorama político geral. Então a gente vai ter pontos de vista que são pessoas aliadas à Princesa Marlene, a gente vai ter pontos de vista que tem mais conexão com a Priya, e vai ter pontos de vista até tipo de soldados do Chandra, por algum motivo, enfim.
Não vou entrar em tantos detalhes assim para não acabar com a experiência de vocês, é óbvio. E tudo isso é muito bem amarrado, não é à toa, é uma traminha assim, bem assim, estudada ali. Você vê que a autora se empenhou em criar um negocinho aqui que se entrelaça aqui e ali, que faz sentido lá na frente, entendeu? Negócio bem feito, tá? Negócio bem feito. E uma hora, alguns confrontos vão ter que acontecer. O conflito de interesses de todos os lados vai acontecer. O poder, né, essa necessidade de poder de todos os lados acaba eclodindo. E além de tudo, além da treta política toda, o mundo em tensão ali, não tem um segundo de paz, tem uma doença, uma praga assolando ali a vegetação de alguns lugares. E assim, ela não pega de humano para humano, mas ela pega. Não vou contar muito como pega não, que você também vai ler. Mas eles chamam de decomposição. E o que acontece? Vai minando o sangue humano e se tornando em seiva. É algo meio que assim, a natureza na sua forma mais bruta. E ela vai tirando. A pessoa vai tendo, por exemplo, no lugar dos cabelos, a pessoa vai entremeando ali no meio dos cabelos galhos e folhas de árvore. E a pessoa vai perdendo o movimento orgânico, sim, para um movimento mais duro, como se fosse um tronco de árvore. Até que uma hora não resta mais a humanidade ali. Vai ter o quê? Ao invés de sangue, vai ter seiva. E ninguém sabe como curar isso. E tá perigando. A magia que existe nesse livro é inspirada em histórias e mitos da Índia. Aliás, o livro todo é inspirado em histórias e mitos da Índia. Como, por exemplo, eu estava falando dos yakshas, né? Que são espíritos da natureza. E eles têm as duas formas, né? Pelo que eu estava entendendo. Eu dei uma pesquisada e junto com o que eu entendi com o do livro, eles têm uma forma mais benevolente e uma forma mais assim, que você não consegue controlar, sabe? Então pode pender tanto pro que a gente considera moralmente bom, quanto pro que a gente considera moralmente ruim. Só que eles têm outro tipo de moral. Ele não é um humano, né? É um espírito da natureza ali. Então ele funciona de outra forma. E ele empresta o poder. Algumas pessoas creem nisso no livro e na vida também, porque eu tava pesquisando. Outras pessoas abominam esse conhecimento. E eu tava pesquisando, realmente são crenças que provêm do sul e do sudeste asiático. Bom, dito tudo isso, eu vou contar tudo pra vocês que eu achei do livro. Mas antes, já que eu fiz essa pausa aqui, você já sabe, né, o que eu vou falar aqui. Caso você não seja inscrito neste canal cheiroso, você vai lá e se inscreve, entendeu? Me ajude a crescer aqui como booktuber, por favor. Deixa um like porque, cara, ajuda muito. Vocês não têm noção, é um singelo likezinho, um likezão maroto, entendeu? Vocês não têm noção como é que ajuda. Ajuda muito, gente, sério mesmo. Então deixa um like aí. E comenta aí embaixo se você já teve vontade de ler esse livro, ainda não leu por qualquer motivo, ou se você já leu, me conte aí embaixo tudo o que você achou, que eu adoro conversar com vocês sobre o tema do canal, que é literatura, né, gente? É isso. E aquele negócio, se tu for comprar um negócio na Amazon, usa meu link, ele fica aí embaixo na descrição. Usa meu link de associado, porque você não gasta absolutamente mais nada, nem um centavinho a mais na sua compra, e me ajuda a fazer manutenção aqui no canal, trazer mais conteúdo pra vocês, trazer mais material, trazer mais livros e resenhas, enfim. Bom, em primeiro lugar, o que eu já gosto é pegar uma alta fantasia que não é inspirada em história europeia. Porque dessas a gente tem aos montes. E não é que eu não goste, eu gosto sim. Mas eu também gosto de ler ficção especulativa que fuja da bolha Estados Unidos, Europa. Trazer esses elementos culturais de lugares que a gente não tem tanto na fantasia é muito enriquecedor. Porque só de ler um livro que é fantasia inspirada na Índia, eu já fui pesquisar um monte de coisa da cultura do país. E isso pra mim enriquece. Sei lá, não sei se eu vou visitar a Índia um dia na minha vida. Então, gosto de literatura por isso, porque além dos mundos de fantasia, a gente conhece culturas e realidades diferentes da nossa. E a autora usou isso de uma forma muito perspicaz. Eu odeio essa palavra porque eu não sei falar ela direito. Perspicaz, deu pra entender. E assim, outro ponto positivaço pra mim é o jeito que a autora utilizou a magia, como eu tava falando ali, inspirada aí também nos mitos da Índia e nos yakshas, dos espíritos da natureza e tal. Eu amei a forma como que é utilizada. Tem uma cena de ação lá mais pro final que uma personagem específico usa essa magia
não posso falar quem é. Ela utiliza. E é uma coisa bem assim, natureza mesmo, meio bem tipo, vou tirar um espinho do não sei do que, vou fazer uma fortaleza aqui pra proteger eu e os meus aqui. Ah, gente, que cena. Insira 500 palavrões aqui. Positivos, no caso. Deu pra entender, né? Enfim, tem essa coisa bem da magia elemental. Eu gosto muito disso. E há quem diga que esse livro lembra um pouquinho, a magia, assim, lembra um pouco do universo de Avatar, né? O que faz sentido, porque Avatar também foi inspirado na Ásia. Só que na Ásia num sentido mais amplo. E esse livro aqui é mais inspirado no sul, no sudeste asiático. Outro ponto positivo pra caramba pra mim. As personagens são muito bem escritas e muito bem desenvolvidas. Tanto as principais, que é a Priya e a Malini, quanto os coadjuvantes, que são ali mais presentes, até os que aparecem menos. Tudo tem um sentido e tudo funciona muito bem. Eu vou destacar aqui uma terceira voz que teve muita importância, que é a Bhumika. Ela faz parte ali de Parijat. Não, ela não é de Parijat, mas ela faz parte, porque ela casou com o general de Parijat. E ele é um dos regentes ali do local. E ela casou estrategicamente com esse cara. Ela tá grávida de, 9 meses, tá prestes a ter a criança. Mas a mulher faz tudo o que tu pode imaginar, entendeu? E ela é sensacional, ela foi minha personagem preferida, assim, ó. Apesar de gostar das protagonistas também. Como eu tava falando, tem outros pontos de vista que foram muito importantes e bem trabalhados, principalmente ali junto à conspiração da Malini. A Malini, ela tá numa situação ali que ela tá meio complicada, né? Mas ela não deixa ponto sem nó. Essa personagem é muito interessante, ela tem muitas camadas. Tem hora que dá vontade de você se juntar à conspiração da princesa contra o imperador. E o próprio imperador, ele aparece pouco nesse livro, eu acredito que ele vai aparecer mais nos próximos. Quer dizer, pelo menos no próximo, né? Não sei qual vai ser. O segundo já existe aí, mas eu não li, eu vou esperar a tradução. Então, a gente vê mais os efeitos do Imperador Chandra nesse reino do que o Chandra propriamente dito. Então ele deve aparecer aí daí em diante. E assim, contra as forças imperiais, além da conspiração da princesa Malini, a gente tem um movimento rebelde ali que é liderado por um personagem também que tem uma voz bem ativa na narrativa. E assim, esses rebeldes, eles meio que fazem de tudo para derrubar esse império, mas sem medir as consequências. Então, se tiver um fogo amigo ali, pra eles tanto faz. Eles querem derrubar, não importa como, quando, entendeu? E não importa quem cair no caminho. Então, esse primeiro livro soa como um grande prelúdio para o que está por vir. E mesmo assim, ele consegue ser muito bom. Agora, pra quem tá aqui chegando pensando no romance tórrido, aí você pode se decepcionar. O livro tem um romance, sim. É um romance sáfico, obviamente, da Priya e da Malini, né? Isso não é nem um spoiler, todo mundo sabe disso. Não usa esses nomes que a gente conhece aqui pra sexualidade. Pra sexualidade delas, até porque a gente tá falando de outros conceitos ali. Dá a entender que elas só se relacionam com mulheres, todas as duas. Então, acredito que as duas personagens sejam lésbicas, mas eu não tenho certeza do que eu tô falando. Então, por isso que eu tô usando o sáfico. Só que assim, esse romance, ele acontece de uma forma bem secundária mesmo, tá? Ele acontece... Ele é importante, é um romance importante, mas ele não é o foco do livro. Como eu tava dizendo, ele é um livro que é uma fantasia bem política mesmo. Apesar de não deixar a desejar nos outros tópicos que a fantasia aborda. O romance, ele existe, ele é interessante como acontece, ele é baita slow burn, tá? Eu tava na página 300 e ainda tava tudo meio que acontecendo meio assim. Mas assim, é um slow burn mesmo, entendeu? Ele é um romance inteligente. A autora foi muito, assim, muito perspicaz. Hoje eu tô com essa palavra assim, ó, afiada. Mas assim, é interessante como esse romance cresce entremeado ali na narrativa. Eu gostei muito de como a autora costurou esse romance. Gostei muito dessas duas personagens se envolvendo ali. Mas, novamente, não espere um romance tórrido, porque isso daí você não vai ter. Você vai ter um romance, sim,
acontecendo de forma coerente com o livro. Então, se você gosta de migalhas de romance, assim como eu gosto de migalhas de romance, aí você vai curtir. Eu acho que o único ponto do livro que eu não gostei tanto assim foi o senso de direção da autora. Sabe quando você pega um livro e você consegue sentir a distância que o personagem percorreu de um lugar ao outro que ele foi? Então, eu não consegui sentir isso nesse livro. Pode ter sido um problema meu. Eu não achei que... Foi a única coisa que não ficou tão clara pra mim, a distância dos locais. Tudo parecia a 10 metros de distância um do outro. Isso prejudicou a narrativa pra mim? Não. Porque tiveram outros pontos que se sobressaltaram, entendeu? Então, isso acabou ficando de lado pra mim. Mas foi um pontinho ali que me fez tirar uma estrelinha dele, foi só isso. Mas tirei uma estrelinha e favoritei, tá? Coisa que tudo parecia ficar 10 metros de distância um do outro. Isso não ficou tão claro assim. Não foi uma coisa que prejudica a história em si. É uma trama que promete crescer muito. Eu tô muito curiosa com essa continuação. Eu mal posso esperar aí pra Editora Record estar trazendo pra gente. Inclusive, quem traduziu esse livro foi a Laura Poe, e eu gostei bastante da tradução também, por sinal. E já foi incrível nesse primeiro, então no segundo, então, que deve ser onde a treta toda vai acontecer, vai ser melhor ainda, eu aposto. Tô botando minhas fichinhas aí, que vai ser melhor ainda. E, pra concluir, é um livro que fala muito sobre a força da mulher. Mulheres buscando o poder ou porque querem, ou porque se fez necessário que elas tomassem o poder. Ou as duas coisas. Todas as mulheres desse livro, você concorde com elas ou não, são muito poderosas. E é assim que eu vou ficando mal acostumada, porque esse é o parâmetro que eu uso para qualquer livro que eu vou ler depois, né? É perigoso isso. Mas eu acho maravilhoso. Eu acho incrível que cada vez mais a gente tenha vozes na fantasia com personagens mulheres, assim, fazendo tudo que a gente acostumava ver personagens, caras, homens, né? No passado, né? Não é que eu não leia livros que tenham um elenco majoritariamente masculino. Tanto que eu tô lendo Os Reis do Wild, por exemplo, que o elenco é todo de caras. E eu tô adorando. A questão toda é que quando tu pega um livro que o elenco feminino é sensacional, teu parâmetro fica diferenciado. Enfim, galera, vamos de aguentar aí a espera da continuação. E não esquece de me contar aí nos comentários se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler ele. Eu indico fortemente, se você gosta de fantasia, com esse cunho político aí, e se você gosta de migalhas de romance sáfico aí também, fica aí a dica. É muito bom. Então, caso você queira comprar o livro, o link dele também vou estar botando ali na descrição, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê sabe quando? No próximo vídeo, é claro.